Olá, my friend, trader operador. Veja que eu não me referi a investidor, porque nós vamos tratar aqui RLP, Retail Liquidity Provider, que é uma grande sacada aí que as corretoras americanas desenvolveram em 2012. Grande sacada porque, lógico, visa lucro para elas e que foi plagiada aí pelas corretoras do mundo afora, incluindo as corretoras do Brasil que operam na B3. Lógico, com permissão e supervisão da CVM, e cobram e monitoram relatórios mensais. Mas a grande questão é, quanto custa o almoço ou a plataforma grátis? Porque as regras do jogo nem sempre são tão claras. Consequências e implicâncias nas suas operações são mais obscuras ainda. Então, se esse vídeo aqui chegou até você, é porque assim como eu, em algum momento você pesquisou, procurou mais informações sobre a RLP, né, não satisfeito, e só encontrou informações repetidas, copiadas de pessoas jurídicas ou físicas não totalmente imparciais, que são gurus ou mestres de salas de traders pagos, recebem salário de corretora ou em blogs e artigos patrocinados. Daí a gente se pergunta, será que realmente são isentos ou não existe nenhum conflito de interesse? Porque a gente sempre encontra a mesma coisa, dizendo que é um serviço oferecido apenas para pessoas físicas, que as corretoras podem operar até 15% do volume, que elas garantem o melhor preço para o cliente, que aumentam a liquidez, etc. Blá, blá. Mas isso não te convence, porque continua a pergunta, aonde está o milagre das taxas de corretagem reduzidas, a plataforma gratuita, quem banca isso, enfim, promove um serviço, mas não te explicam tudo. É como se fosse uma loja de ferramentas te oferecendo uma motosserra que garante eliminar tua unha encravada. Quer dizer, não está errado, mas compreende que não te explicam todo o viés. Então, no exercício mental, a gente pode concluir algumas explicações fazendo questionamentos do tipo, tá, será que foi mesmo desenvolvido para apenas gerar liquidez de mercado? My friend, nos Estados Unidos, quantas bolsas de valores tem? Quantas corretoras existem lá? Quantos são os investidores? Será que realmente precisava de gerar liquidez? Se até na B3 os mini contratos têm liquidez, no momento que os mini contratos na B3 não tiver liquidez, nenhum outro ativo tem. E outra pergunta, a FGV publicou um estudo onde diz que 90% dos traders permanecem no prejuízo, no melhor, vivem no negativo, ou pior, né? Sobrevivem no prejuízo. Tá, e daí? Daí que se as corretoras operam na contraparte desses clientes negativos, então significa que 90% das operações delas saem no lucro. Então eu te compartilho nesse vídeo o que eu percebi e descobri depois de muitas operações e pesquisas, para você poder avaliar e concluir se para o seu perfil compensa ativar o RLP ou não. Mas aqui não tem segredo, eu te falo. Se você quiser pagar por essas dicas, é só um clique no like, já estará muito bem pago e fica o vídeo grátis. Bom, já vamos para a tela do Home Broker. Mas para você entender lá como que o mecanismo RLP impacta nas suas ordens, é importante você saber alguns conceitos básicos de negociação, como por exemplo, tomar ou bater, que seria comprar ou vender no mercado, que é o mesmo que agredir. E são nessas negociações que se aplica uma das regras impostas pela CVM para as corretoras garantirem o melhor preço ao cliente RLP, porque no mercado normal, sem o RLP ativo, pode acontecer, é claro, dependendo da volatilidade e do tamanho da sua mão, que é a quantidade de contratos que você tem na ordem, de você executar cada um num preço diferente e acabar ficando com um preço médio, que é um pouco maior do que aquele que você iniciou a compra lá no servidor da B3, ou vendendo num preço médio mais baixo do que aquela primeira venda lá no servidor da B3. E eu friso isso porque se o seu gatilho é a visão de tela, então além da volatilidade, você tem um delay, tem o tempo de reação, que é a latência das redes e os servidores, quer dizer, uma outra questão técnica que também impacta nas suas ordens, é importante, a gente vai falar depois, mas por enquanto basta você saber que a volatilidade pode ser para cima ou para baixo, porque imagina num hipotético ativo de R$100 que você entra negociando e vai a 105, 110, 115, 120. Você pode acabar com um preço médio de 108, 112, 117, claro que a média ponderada dependendo da quantidade de contratos que está em cada preço, mas também pode ser para baixo. Por exemplo, se o preço vai a 105, 110, volta para 90, 80, e aí finaliza no 85. Então ela vai te garantir o melhor preço, que seria os 85? Não. Lembra daquelas aspas? Te garantir o melhor preço. O certo seria dizer que te garante o preço original. Não é o presente, porque na verdade é o algoritmo dela que não consegue tratar cada preço ou esperar para ver qual vai ser o preço final. Então, na verdade, ela tira uma fotografia da entrada, literalmente um flash, e trata todos os contratos daquela ordem no mesmo preço. Então, todos 5, 10, 20 contratos que entram naquela mesma ordem vai ter. Então, perceba que nesses eventos a corretora não perde. Primeiro porque a volatilidade é para baixo ou para cima. Então, ela pode atuar tanto no campo negativo quanto no positivo para ela. Segundo, do que aquele preço que ela está te garantindo que está mais baixo do que o mercado, na verdade, ela não está comprando mais caro na hora para poder te entregar.
Às vezes ela comprou, mas lá atrás com preço mais barato, então ela está, na verdade, deixando de ganhar mais. E terceiro, que as ordens que agridem o mercado são bem menos quantidade do que as que são apregoadas no book. Não quer dizer que são poucas, mas ainda mais com o RLP ativo, são bem menos ainda. Quer dizer, além da questão técnica de latência que muda o preço, existe um pedágio a se pagar para quem agride o book. Quer dizer, o movimento mínimo do mercado seria de um tique, assim se faz mover os preços. Então, o agressor aceita pagar o próximo preço mais caro ou vender a um próximo preço mais barato, o último negociado. Então, quer dizer, acontece as ordens a mercado, mas em bem menos frequência, e quando acontece, a mão não é tão pesada, bem menos contratos. Então, você não consegue aproveitar toda essa vantagem que é promovida para a agressão RLP. E qualquer eventual prejuízo que a corretora tivesse, ela conseguiria passar esse BO para frente, principalmente porque ela pode também atuar no book, especialmente ali, que ela tira a grande diferença, porque em maior quantidade, ali ela não te garante nem o preço mínimo ou o preço original e nem a ordem da fila, porque no book existe para cada preço uma ordem de chegada onde executa o seu contrato quando chegar a sua vez. Isso se o RLP estiver desligado. Mas com o RLP ligado, ela pode mudar sua posição na fila, é uma autorização que você concede na hora da contratação, que ela cria uma outra lista, um outro book alternativo, compartilhado com as corretoras, que é o book RLP, onde as corretoras, para atuar na contraparte, quando for interessante para elas poderem furar a fila e comprar primeiro de você, elas têm que te trazer para você vender primeiro também. Ou se elas quiserem comprar por último, quando for interessante para elas vão te empurrar para o último. Ou vice-versa, enfim. Então, aí fora, com esse conhecimento técnico e teórico, fica fácil a gente ilustrar na tela, no book, como que é o comportamento de função das suas ordens sem o RLP ativo ou com ele ativado. Bom, já nesse Home Broker, que é uma das plataformas mais completas para operações no Brasil, você consegue configurar vários layouts, que não é o caso de explicar aqui, mas só digo que não precisa se preocupar com tape reading, dominar a leitura de fluxo, porque a gente vai usar aqui o book de oferta só para ilustração. Pode simplesmente ser um técnico grafista que apregou as suas ordens diretamente no gráfico, operando price action, resistência, suportes, rompimentos. Mas sempre é bom ter em mente o book de ofertas e saber como que é a automação numa fila de ordens de cada preço aí de ambos os lados, né? E aqui a gente está usando o mini índice como exemplo. Observe a movimentação dos preços, é uma volatilidade normal e os preços se movem à medida de agressões ao mercado. Tá, e quando que executa a minha ordem? Veja, no movimento das negociações começa a consumir seu lote. E quando chegar na sua posição, não garante que vá pegar todos os contratos, porque na volatilidade do preço, pode voltar e deixar parte da sua ordem no book, ou de tão rápido até ultrapassar e não pegar todos os seus contratos, e tu fica com um preço médio. Lembrando que sua ordem é um gatilho start no servidor da corretora para começarem a negociar o mais rápido que o sistema da bolsa conseguir, mas quem manda é a volatilidade do mercado. E por isso que você tem nas configurações do seu setup a opção de offset, onde tu diz para o sistema, em ticks ou valores, até onde tu aceita ir além do seu preço inicial apregoado. Porque pela volatilidade, quer dizer, isso independente se tem ou não é RLP ativo, aqui são ordens apregoadas e não as agredidas ao book. Então aquela proposta de garantir o melhor preço aqui não existe. Mas sempre você terá uma chance de acertar não só a mosca, que é o preço, mas no olho da mosca, que é a posição na fila. Se tiver alta volatilidade, o movimento pode atropelar tudo. Ok, o resultado seria de qualquer jeito mesmo, independente do lado que você está operando. Mas, e se bater no seu preço e voltar? A tua reação poderia ser, ufa, o movimento veio no meu preço, consumiu parte do lote na minha frente, voltou sem me pegar, ainda bem que eu estou operando no sentido do movimento, mas estaria negativo. Ou operando ao contrário do movimento, tentando pegar uma faca caindo, adivinhando retrações, pontos de retorno. Você poderia ter a oportunidade de dizer, bateu no meu preço e já entrei, ainda bem que voltou de imediato, nem vi ficar no negativo e já estou no positivo. Ou, por exemplo, numa saída stop gain, que você quer sempre ser o primeiro a sair. Porque já vi demais o movimento do preço, as negociações tocarem várias vezes e demorar para consumir os lotes, porque ficam entrando na frente para depois conseguir sair. Nesse meio tempo, arrisca voltar sem realizar. Ou no stop loss, que tu quer ser o último a sair, para ter a chance de o preço voltar e não te tirar e talvez você recuperar. Então veja que não só o preço que te interessa, mas a própria fila é uma barreira que te atrapalha ou te protege. Tipo um muro na enchente, de que lado que você quer estar. Então fica a dica, no book, sem contratar RLP, a execução da sua ordem sempre vai respeitar a sua vez. Mas com o RLP ativo, o sistema sempre vai te jogar para a posição desfavorável a você, porque tu concede à corretora o direito de serem a sua contraparte e te priorizar ou atrasar na fila do book que for melhor para elas. Daí, nesses casos, o acerto da música não existe. Quase todas as vezes, sua ordem é executada, você já entra e vê negativo de imediato. O sistema da corretora não adivinha a tendência. Quando ela atua, é rapidamente, entra e sai em questão de poucos ticks, com algoritmos HFT, High Frequency Trading, apelidados de robôs de alta frequência. Imagina, um sistema de dentro da bolsa, numa distância mínima, sendo robô, algoritmo, calibrado, alta frequência, e você querendo operar contra
com alguns cliques de longe. Trader, eu não sei onde você está, se é no norte, no sul, no nordeste, do outro lado do mundo, até mesmo em São Paulo, não importa. Não se engane achando que as suas ações são na velocidade da luz, porque até o som instalado na sua máquina para você ouvir teve que ser processado, viajou e levou uns 2 segundos para você receber o sinal, o seu tempo de reação e o seu comando voltar. Nesse meio tempo, você acha que o preço movimentou quantas vezes? Então, se você espera o preço ou o alarme para poder bater a mercado, esse tempo de reação até seu comando voltar, se você acertar o preço é porque pegou voltando, porque quando tu acha que vem, na verdade já foi. E mesmo nas ordens apregoadas, por mais rápidas que sejam, você precisa da intermediadora para te representar e atuar por você. E mesmo as informações, indicadores que você vê, é porque ela te mostra. Então, se você concede a liberdade dela atuar na contraparte, ou seja, contra você, tudo ela sabe antes e atua mais rápido. É a mesma coisa de você entregar suas cartas para a banca administrar, entende? Então, lembra do nome RLP, que sugere um dos motivos pelo qual o serviço foi criado? Gerar liquidez ao mercado? Ok, mas quem disse que o mercado é a favor de você? Então, te digo uma coisa, desde 2015, no Canadá eu já operava nas bolsas americanas e no Brasil, ou seja, era mais distante. Naquela época não tinha nada de DMA, DMA2, RLP, liquidez, essas plataformas sofisticadas, não tinha isenção de taxas, plataformas gratuitas, corretagens. E custava R$3 para sair de cada ordem do mini contrato. E operando o dia inteiro, diariamente, eu conseguia ter uma taxa de acerto mais eficiente do que agora. Ah, e outra dica. Veja que eu uso o termo taxa de acerto para me referir à eficiência dos seus trades, ou eficácia das suas operações, do seu setup, acuracidade, produtividade, lucratividade. Digo isso porque cuidado com os gurus que insistem em usar assertividade com 2 S, que significa se sim ou não, pragmatismo direto ao ponto, como se fosse derivado de acerto. Só que não, né? Então fica outra dica. Aí, falando em dicas, antes da conclusão, para saber se o RLP é interessante ou não para você nos seus trades, vou deixar uma outra dica aqui sobre esse canal, que é recém-recuperado, ainda com poucos vídeos, mas nos próximos eu vou compartilhar dicas de como dominar letras gregas para usar a seu favor nas suas operações com opções. Para você estruturar operações, maximizando lucros, garimpar ativos, saber o que avaliar para identificar oportunidades e muitas outras dicas que para aproveitar simplesmente é só clicar aí para seguir e ficar antenado. Então, concluindo, a Prefeitura recebe ISS, o governo indicadores de emprego, a União cobra imposto de renda das bancos corretoras, a B3 e a CVM recebem suas taxas, a produtora da plataforma recebe sua parceria, divulgação da sua marca. A corretora recebe liquidez em caixa, lastros e, quando não te cobram, taxas de gerenciamento de risco, né, que são serviços para liquidação automática. Então, todo mundo recebe. E adivinha quem paga todo mundo? Hashtag fica outra dica. Para você analisar se o RLP é vantajoso ou prejudicial nas suas operações, para o seu perfil como trader, basicamente você tem que comparar os seus resultados, especialmente se forem negativos, com o custo da plataforma, que é o principal benefício que as corretoras concedem, né? Algumas outras oferecem também desconto e taxas em outros serviços. Mas, basicamente, rastrear se os seus loss têm interferência direta com o RLP. Porque, por exemplo, alguns traders que operam muito frequente com a mão mais pesada ou muito alavancados na relação risco-retorno, uma única operação com interferência do RLP pode te gerar um resultado negativo maior do que o custo da plataforma. Já para quem opera pouco ou não tão frequente, nessa modalidade day trade, como eu que utilizo outros recursos das ferramentas, como por exemplo, para garimpar outras oportunidades, pesquisar outros ativos, mostrar balanços periódicos ou relatórios ordinários, ou métricas fundamentalistas com múltiplos, daí deixa o RLP ligado, porque não é isso que vai fazer você ter prejuízo nas suas operações, né? Que você pode ter um custo menor do que o preço da plataforma, porque se não for assim, se tiver um custo maior com poucas operações, alguma coisa tem de errado. Principalmente, verifique se não é o gerenciamento de risco. Porque se está tendo um prejuízo maior do que o custo da plataforma com poucos trades, alguma coisa está errada aí. E provavelmente será gerenciamento de risco, questão de stop loss muito curto, visando um financeiro, onde o certo seria stop técnico nos rompimentos de resistência, suportes, ultrapassando o pivô, né? Bom, agora para finalizar, uma dica muito importante que pode te economizar uns R$200 da plataforma. Se for para ativar o RLP, algumas corretoras exigem que operem pelo menos um mini contrato por mês, algumas por dia, algum lote de 100, enfim. Mas todas elas exigem que o serviço esteja ativado durante todo o período, ou seja, não invente de ativar o RLP para executar uma única ordem, depois desativar e ficar operando sem. Por quê? Senão você acaba tendo aí uma cobrança surpresa indesejada, né? Então, hashtag fica mais uma dica free. E se com alguma dessas dicas você conseguiu descobrir ou aproveitar alguma informação nova, curta,
ou compartilha com algum colega que possa ser um interessado nesse tema e se inscreva para seguir os próximos vídeos. E comente com as suas dúvidas que eu possa responder, ou deixe também as suas dicas. Então a gente se vê no próximo vídeo, ok? Tchau, obrigado.